Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração. O texto que eu quero ler está lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6. Eu quero ler do versículo 11 até o 14 apenas. Olha só que instrução poderosa e tremenda da parte de Deus para a minha e para a sua vida. Diz assim a palavra do Senhor: você, porém, que é um homem de Deus, fuja de todas essas coisas más. Busque a justiça, a devoção e também a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Lute o bom combate da fé. Apegue-se firmemente à vida eterna para a qual foi chamado e que tão bem você declarou na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a todos da vida, e de Cristo Jesus, que deu bom testemunho perante Pôncio Pilatos, encarregue-o de obedecer a essa ordem sem vacilar. Assim, ninguém poderá acusá-lo de coisa alguma, desde agora até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Uau! Que palavra, que instrução! Fugir da aparência do mal. Fugir, meu irmão, minha irmã, não é andar. Fugir é uma atitude, é um comportamento de alguém que está dando o seu máximo para se livrar de todas as coisas. Muitas das vezes nós admiramos homens e mulheres de Deus que vivem uma vida que refletem a Cristo. Homens e mulheres de Deus de oração, que vivem uma vida de santidade. Mas quando você vai perceber algo, que quando nós nos aproximamos dessas pessoas e começamos a conhecê-los mais perto, você vai perceber que essas pessoas, antes delas serem quem elas são, aquelas pessoas das quais nós admiramos, você vai perceber que eles viveram uma vida de fuga, fugindo de tudo aquilo que é um embaraço, na sua vida. Sabe, as nossas atitudes, as nossas condutas nos fazem vivenciar as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Primeira característica, antes de buscar a Deus, é aquilo que a gente foge. Tem pessoas que até oram a Deus, buscam a Deus, mas infelizmente elas não fogem da aparência do mal. Infelizmente elas continuam se relacionando com as coisas do mundo. Não cuida o tipo de brincadeira, não cuidam as palavras que saem da sua boca, não cuida a forma como se porta no mundo, a forma como se veste, a forma como andam. E o que nós vamos ver são pessoas que até têm um desejo de buscar o Senhor, orar ao Senhor, mas a aparência do mal tem embaraçado muitas delas. Vaso, irmãos, pode até se encher na presença de Deus, mas o que adianta se ele estiver rachado, se ele estiver quebrado, não é mesmo? Se ele estiver furado, vai se perder tudo que foi derramado. Então o que precisamos nesses dias é viver uma vida de renúncias, aprender a renunciar a algumas coisas que são listas, mas que nos afastam do melhor de Deus. Precisamos fugir de algumas aparências do mal, aparências de santidade mas que muitas vezes são ciladas, são embaraços. Precisamos viver uma vida de renúncia. Jesus diz: aquele que quer vir após mim, ele precisa tomar uma atitude, negar a si mesmo, renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Então o homem de Deus, ele é reconhecido não por aquilo que ele faz,
ele é reconhecido por aquilo que ele renuncia, fugindo de todas as coisas más. Ele é reconhecido pelas atitudes e o comportamento de obediência ao Senhor. Sim, mas depois dele renunciar, ele precisa buscar a justiça. Busque a justiça de Deus. Esse é o conselho do Senhor para nós nesta manhã. Não adianta um homem de Deus ou uma mulher de Deus ter uma atitude se as outras coisas estão destruídas na sua vida, estão quebradas. Irmãos, todo princípio quebrado, ele vai te quebrar um dia. Ele te quebra. Sim, todo princípio quebrado, ele te quebra. Nós precisamos seguir a justiça, seguir a palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus. E o terceiro conselho: lute o bom combate da fé. O homem de Deus e a mulher de Deus é alguém que está sempre lutando, que está sempre guerreando o bom combate da fé. O homem de Deus, ele não é levado pelos sentimentos, pelas emoções, pelas comidas desse mundo. Ele não é influenciado pela cultura deste mundo. O homem e a mulher de Deus, ele se apega firmemente a uma vida de testemunho vivo, da vida eterna que um dia nós alcançamos em Cristo. O homem de Deus, ele obedece aos princípios da palavra de Deus sem vacilar. Ele cuida da sua vida e do seu testemunho de vida. Mentiras, palavras torpes, decisões erradas, isso não faz parte do seu dicionário da sua vida. Ele não se compactua com isso. Sabe, irmãos, as pessoas não terão como acusá-los de alguma coisa se você tomar essa atitude, fugir da aparência do mal, buscar a justiça de Deus e lutar o bom combate da fé. Não tem como. Não pare de fazer o que é certo, ainda que pareça que só você esteja fazendo. Não pare de fazer o que é certo. Não pare de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Não seja somente um ouvinte da palavra, mas seja também um praticante dela. Até quando, pastor? Essa palavra de hoje diz: até a volta de Jesus Cristo. Nós precisamos viver essa vida, onde os princípios da palavra são vivos dentro de nós, mas entendemos que estamos num tempo de guerra espirituais e nós precisamos combater o bom combate da fé. Que o Senhor te abençoe nessa manhã com essa palavra, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita paz. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, no nome precioso de Jesus.